Vamos começar discutindo essa estratégia de alterar a priori. Como que ela funciona? A gente pode empregar uma a priori especial aqui, em que a gente diz que a densidade conjunta de x e θ, ele é P0 vezes f de x dado θ, se θ é igual a θ0. No caso, a gente está considerando uma hipótese precisa em que θ é igual a θ0, né? E a densidade conjunta é 1 menos P0 vezes f de θ, f de x dado θ, caso contrário. Então, o que significa essa densidade conjunta que a gente está colocando aqui? Ela basicamente é uma mudança na priori, em que a gente está falando que a probabilidade de θ igual a θ0 é P0, e caso contrário, a nossa a priori é dada pela essa densidade contínua f de θ. Então, sobra 1 menos P0 para distribuir de acordo com a nossa a priori f de θ sobre o restante do espaço paramétrico. E daí a verossimilhança aparece igual, né? Não importa se θ é igual a θ0 ou não, a verossimilhança aparece como f de x dado θ. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui? Apesar de θ igual a θ0, um único ponto aqui ter dimensão zero, que é menor do que a do espaço paramétrico, e a gente ter muitas vezes colocado uma distribuição contínua, né, na priori, a gente vai mudar. A gente vai falar, não, a distribuição não é mais contínua a priori. Ela é contínua fora de θ igual a θ0, e especificamente o ponto θ0 ele vai ter probabilidade P0. Muitas vezes isso é chamado de uma distribuição mista, em que alguns pontos têm como se fosse uma densidade discreta, e o restante dos pontos é como se eles tivessem uma densidade contínua. E nesse caso aqui, fica claro que a probabilidade de θ estar em H0 é P0, que é justamente a probabilidade que a gente colocou para θ igual a θ0. Nesse caso, a gente poderia ver, tá bom, não é mais verdade que a priori a probabilidade da hipótese nula é zero. Então, a posteriori não necessariamente vai ser nula também. Então, a gente não necessariamente vai já saber que a gente vai rejeitar a hipótese nula se a gente usar a utilidade 01C. E a gente pode estudar o que acontece. Então, vamos fazer essa manobra de alterar a priori e ver o que acontece com a nossa regra de decisão. Então, a gente pode calcular a probabilidade a posteriori de H0 dado x. E a gente vai fazer isso usando o teorema de Bayes. Só que daí a gente tem que fazer um caso especial, né, do teorema de Bayes, quando a gente tem uma distribuição mista. Então, isso vai dar simplesmente a verossimilhança vezes a priori no denominador, e a verossimilhança vezes a priori, como do jeito que a gente escreveu, né, vai dar P0 vezes f de x dado θ0. E daí no denominador, é como se fosse realmente uma mistura aí entre uma distribuição contínua e uma discreta. Então, o ponto θ0 ele tem uma certa probabilidade. Isso vai ser refletido aqui como esse primeiro termo no denominador, que é P0 vezes f de x dado θ0, mais a probabilidade que está no restante dos pontos. Então, vai dar 1 menos P0, né, vezes a integral da priori vezes a verossimilhança dθ. Que é justamente aqui, esse termo aqui é o termo mais clássico que aparecia para distribuições contínuas, né, quando a gente usava o teorema de Bayes. E, portanto, simplificando aqui o termo, lembra que a gente rejeita a hipótese nula se a probabilidade de H0 dado x for menor do que 1 mais c elevado a menos 1. E daí a gente pode rearranjar esses termos. Nota que só tem P0, a verossimilhança, né, f de x dado θ0, e a integral da verossimilhança pela priori, né, no denominador. Rearranjando esses termos, a gente consegue encontrar uma outra forma dessa equação que a gente rejeita a hipótese nula se essa probabilidade aqui é menor do que 1 mais c elevado a menos 1. Se a gente encontrar aqui a verossimilhança sobre H0, né, sobre θ0, sobre a verossimilhança integrada pela priori, é menor do que 1 menos P0 sobre C vezes P0. E muitas vezes esse primeiro termo à esquerda, que é essa razão da verossimilhança com a verossimilhança integrada, é chamado de fator de Bayes. Então, só resumindo, a gente continua usando o teorema que a gente encontrou para a utilidade 01C, mas a gente lidou, nesse caso, com a hipótese nula, fazendo com que a priori ela tivesse uma probabilidade maior do que zero. Isso pode fazer sentido ou não.
é uma questão aí a ser pensada, quer dizer, o aplicador tem que ver se isso é o que quer fazer. Ele acha que, a princípio, a hipótese nula ela tem uma probabilidade maior do que zero, quer dizer, ele está disposto a colocar uma distribuição mista em que H0 tem uma probabilidade maior que zero, mas todos os outros pontos vão ter probabilidade zero. É uma coisa a ser pensada. E, de certa forma, quebra a geometria, né? Cria uma certa falta de simetria, mas, por outro lado, permite que mantenha a utilidade. Então, é uma coisa a ser pensada. E daí, no final das contas, essa é a regra de decisão que é encontrada, que é muito parecida com a regra que a gente... Quer dizer, é só uma generalização, é só uma aplicação da regra de decisão para a utilidade 0, 1c, nesse caso especial em que o ponto θ0 tem probabilidade a priori. E a gente vai, agora no próximo vídeo, a gente pode ver como que vai ser a aplicação dessa regra aqui quando a gente está falando do problema da normal.